Bom, pessoal, então no vídeo dessa semana eu vou mostrar para vocês a forma que você vai estudar as palavras que você está adicionando ao seu vocabulário. Então no vídeo da semana passada eu mostrei para você como que eu faço e como que os poliglotas fazem para aprender palavras novas. Então como você vai atrás dessa palavra nova que você quer aprender? Onde você vai pegar essa informação? Onde que estão os recursos? Foi isso que eu mostrei no vídeo da semana passada. Caso você não tenha visto, eu vou deixar um link aí. E no vídeo dessa semana eu vou mostrar para você como você vai estudar e revisar da maneira mais eficiente possível para que você possa aprender muitas palavras de uma maneira muito mais rápida. Então vamos lá. No vídeo da semana passada eu falei sobre onde você vai achar essas palavras. Tá, então você vai pegar essas palavras e você precisa de uma forma para você estudar elas. E a forma é justamente essa daqui. Vou mostrar para vocês. Mas só revisando um pouco antes como o nosso cérebro funciona. Existe um psicólogo alemão, não vou entrar muito em detalhe, que veio com essa teoria aqui, ó, que ele chama de Forgetting Curve, que é a curva do esquecimento, certo? Então, imagine que você está aqui, ó. Você está no dia zero. E aí eu te dou uma palavra nova. Eu te dou uma informação. Isso funciona muito bem para línguas, mas na verdade funciona para tudo na vida, tá? Qualquer informação nova. Se eu te der uma informação como, por exemplo, meu número de celular, talvez você não vai lembrar instantaneamente depois de alguns meses. Então, o que ele percebeu no estudo dele? Eu te dou uma informação e aí você vai ter 100% de retenção. O que isso quer dizer? Que se eu te der a informação, eu falo para você o meu nome, e aí logo em seguida eu peço para você qual que é o meu nome, você vai estar aqui, ó. Tá vendo? First learned. Você aprendeu, você está com retenção de memória de 100%. Mas como que o cérebro funciona? É até fisiológico isso, é uma medida de segurança do nosso cérebro, ele tenta esquecer as coisas que não são importantes para a gente. Então imagina quanta informação a gente recebe durante o dia, e se o nosso cérebro for lembrar de tudo, ele vai ficar simplesmente louco. Então o que ele faz? Ele começa a esquecer, sem o uso. Se você não usar, ele vai esquecer, isso acontece com tudo, tá? Então veja só, passou um tempo, você já está com 90% de retenção, mais um tempo, você chega a 80%. Isso aqui é fictício, mas é mais ou menos assim que funciona, tá? Depois de um tempo você chega a 80%. Quando você chega nesse 80%, 70%, o que acontece? Você está quase esquecendo a palavra, mas ainda não esqueceu. Então, se eu vier aqui e perguntar para você essa informação, qual é meu nome, qual é meu número de celular, enfim, seja lá qual seja a informação, se você se esforçar para lembrar e conseguir lembrar, você vai aqui para cima, ó, 100%. O que você está passando para o seu cérebro? Você está mostrando para ele que essa informação é importante. Ó, guarda aí que eu vou precisar usar dela. Então, você volta para o 100% aqui. Só que o cérebro, ele vai esquecendo de novo. Por quê? Não é porque você lembrou uma vez que você vai precisar dessa informação para o resto da vida. E ele começa a esquecer de novo. Só que, na segunda vez, ele esquece num ritmo mais lento do que na primeira vez. Então, você está vendo que essa curva aqui é bem mais rápida do que essa daqui, ó? Então você começa a esquecer de novo, começa a esquecer, só que vai passar um período maior até você chegar nesse ponto de quase esquecimento. Toda vez que você chegar nesse ponto de quase esquecimento, você entra com uma revisão. E revisão não é ler a resposta. Revisão você tem que realmente se esforçar, como se você estivesse treinando um músculo. Você tem que se esforçar para tentar lembrar aquilo. Se você conseguir, você chegou no ponto que o seu cérebro precisa aqui da revisão. Então você vai para a segunda revisão, a terceira vez que você está aprendendo a palavra, digamos, entre aspas. E aí isso corre sucessivamente e veja, cada curva ele vai ficar cada vez mais achatado. Por quê? Se você usa essa informação recorrentemente, o seu cérebro fala assim, olha, essa informação é importante para o Ivan, então vou guardar aqui em algum lugar porque ele vai usar. Já usou uma vez, já usou duas vezes, ele vai usar. Então você vai fazendo isso até um ponto em que você não esquece mais. É assim que funciona. Tudo bem, expliquei tudo isso daqui, agora eu vou mostrar para você como você vai fazer na prática. Aquelas frases que você pegou, as palavras que você quer aprender, como é que você vai aprender elas na prática para que você possa usar a curva do esquecimento ao seu favor para não esquecer mais as palavras que você está aprendendo. Então vamos lá. Você vai usar o sistema de repetições passada, que é nada mais isso que eu falei para você. Por que é repetições passada? Porque você vai aprender aqui. Aí você vai repetir espaçadamente, em espaços cada vez maiores de tempo. Tá vendo? A primeira revisão é rápida, depois a segunda é média, depois a terceira é mais espaçada. Quanto mais você vai aprendendo, mais você espaça essas revisões.
Porque não adianta você gastar energia numa palavra que você já sabe. Por exemplo, você já está com 100%, não adianta você ficar vendo. Você tem que esperar o seu cérebro dar aquele tempo de quase esquecimento e é assim que você aprende. Tá, mas como é que você vai fazer isso na prática? Na prática, você vai usar isso aqui, ó, que é o Anki. O Anki é esse programa aqui, ó. O Anki é um programa muito simples, mas poderosíssimo no aprendizado de línguas. Como que funciona? Aqui eu tenho os meus decks, e aí ele vai fazer para mim flashcards. Na verdade, quem vai construir é você mesmo. Mas o que são os flashcards? Nada mais que são cartões em que você escreve uma informação de um lado e no verso você escreve outra. Então, por exemplo, digamos que você quer, por algum motivo, memorizar a capital de todos os países. Então você coloca lá Brasil na frente e atrás você coloca Brasília. Você coloca Argentina, atrás você coloca Buenos Aires. Você coloca México, Cidade do México atrás, entendeu? Então você coloca todos os países e aí você vai estudar aquilo lá, olhando para o país, você tem que lembrar a capital. E aí você está fazendo exatamente isso. Nossa, qual que é a capital do México mesmo? Aí se você lembrar, você olha a resposta, lembrei. Se você lembrar, você põe o cartão para trás. Se você não lembrar, você põe o cartão no meio. É assim que funcionam os flashcards. E o Anki é um programa digital de flashcards. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui meus decks. Eu vou abrir um deck aqui, ó, só de exemplo. É provável que ele toque um som já. Ó, ele está falando que eu preciso revisar 150 cartas, 157. Aí é o seguinte, ó, eu consigo adicionar e eu posso escrever aqui. Vamos supor, eu estou falando dos países aqui, ó, digamos que seja um deck de países. Eu colocaria o seguinte, ó, França, capital da França, Paris. Entendeu? Então o front você vai colocar, digamos, a dica e o back você coloca a resposta. O que é, quando você está falando de línguas, o que é a dica? Você coloca aqui a frase na língua que você quer aprender. Então vamos supor que seja inglês. Você coloca, vamos pensar na frase aqui, ó. I like to eat sandwiches. Que é, eu gosto de comer sanduíches, tá? Pensei numa frase qualquer aqui, ó. Eu gosto de comer sanduíches, ok? Então você vai fazer isso aqui, ó. Quando você for estudar, ele vai te dar isso daqui, ó. I like to eat sandwiches. Aí digamos que você colocou isso aqui para você aprender essa palavra aqui, ó, to eat, esse verbo. E aí, to eat é comer. Então eu vou até colocar em negrito aqui, ó. Comer. Você nunca vai aprender palavra isolada, você sempre vai aprender dentro de um contexto, dentro de uma frase. Então você vai colocar isso aqui e no back você vai colocar eu gosto de comer sanduíches. Quando você for estudar, ele vai mostrar para você I like to eat sandwiches. E aí você vai lembrar. Eu estava estudando essa palavra to eat e eu coloquei esse significado aqui, ó, para poder lembrar. O que era? Bom, você sabe que sandwiches é sanduíche, porque é muito parecido. Like, beleza, já sei essa palavra. Agora, eat, o que pode ser isso daqui? Se você se esforçar o seu cérebro a tentar lembrar isso daqui e ele lembrar, você coloca ok. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, forse un'immagine dal satellite potrà aiutarci. Você está vendo que eu coloquei aqui, ó, é uma frase em italiano, e eu coloquei un'immagine, que isso aqui é uma fotografia, é uma imagem de satélite, entendeu? Aí eu venho aqui, ó, show answer, e eu coloco o som sempre para poder me ajudar na pronúncia. Eu coloco aqui, ó, show answer, depois de ter tentado lembrar. Você nunca vai colocar automático. Dá um tempinho pro seu cérebro falar assim, o que é isso aqui? Aí você vai colocar show answer, ok? Talvez uma fotografia de satélite possa nos ajudar. Eu lembrei o significado geral da frase, não precisa aprender toda a tradução de palavra por palavra. Mas eu olhei para aquela frase e eu entendi o que era, principalmente a frase em negrito aqui, ó, sabia. Então eu vou colocar good. Ma dobbiamo monitorarlo prima dell'intervento. Show answer. Tá. E aí assim por diante, entendeu? Você vai colocando aqui, ó. Peccato che non abbia potuto riferire quel messaggio. Digamos que essa frase eu entendi, só que mais ou menos, aí eu tomei em dúvida. Assim, ó, me falaram essa frase, eu não tenho total domínio dela. Eu venho no show answer. Tá vendo que ele vai me dar várias opções aqui, ó? Again, hard, good, easy. Se seu Anki tiver em português, vai estar algo como difícil, bom, fácil e novamente, de novo. Se eu não tiver ideia do que está sendo dito aqui, ó, eu vou colocar again. Você está vendo os espaços que ele está me dando? Ó? 10 minutos,
1,7 meses, 5,3 meses, 11,7 meses. Por que ele está dando isso? Porque eu já estudei essa frase algumas vezes. E eu já coloquei que eu sabia algumas vezes. Então você está vendo, o primeiro espaçamento aqui dele, claro, o again ele sempre vai colocar 10 minutos, que é assim, é dentro daquele mesmo período de estudos. Mas o primeiro intervalo aqui que ele está dando é 1,7 meses, que é teoricamente bastante longo. Então, o que, que isso quer me dizer aqui? Eu já aprendi essa palavra, eu sei o que ela é. Mas digamos que eu não soubesse o que ela é. Eu vou colocar hard ou good. Nunca vou colocar easy, tá? Porque easy ele vai jogar muito lá na frente, tá vendo? 12 meses, quase é um ano. Daqui a um ano eu vou revisar essa palavra, eu não quero isso. Então, ou eu vou colocar hard, se eu não tive muita ideia do que estava sendo dito, ou eu vou colocar good. Nesse caso, por exemplo, ó, vou colocar hard, tá? Então, o Anki está entendendo que eu não entendi qual que era aquela palavra. Então, ele vai aproximar a minha revisão. Caso eu tivesse entendido bem aquela palavra, ele ia espaçar essa revisão. Então, vamos voltar aqui, ó. O Anki, ele faz o cálculo desse tempo aqui, ó, de revisão automaticamente. E ele usa, assim, dados incríveis para saber quando que você tem que revisar. Se você fala que você não aprendeu a palavra, ele aproxima essas revisões, de forma que ele entende quando o seu cérebro está quase esquecendo, aquele ponto de quase esquecimento. Ao mesmo tempo, se você fala que você aprendeu a palavra, se você fala que você tem total domínio sobre aquela palavra, ele vai espaçar. Isso é bom porque ele vai espaçar as palavras que você já sabe e ele vai aproximar as palavras que você não sabe. Então, todo dia, quando você for fazer a sua revisão do Anki, ele vai te dar as palavras que você está quase esquecendo naquele dia, naquela semana, enfim, naquela sessão de estudos que você está fazendo. Você não vai gastar tempo, nem recurso, nem energia para aprender palavras que já estão aprendidas ou que não precisam ser revisadas. E esse que é o grande segredo do aprendizado de vocabulário. É assim que se aprende vocabulário rápido e eficientemente. Digamos que você tem um tempo para estudar vocabulário. Você coloca aí meia hora por dia. Meia hora por dia na semana são 3 horas e meia estudando vocabulário, tá? Digamos que é um exemplo. E eu realmente recomendo que você faça isso. Pelo menos aí umas 2, 3 horas por semana estudando vocabulário, porque o vocabulário são os tijolinhos que vão formar a casa, que é o aprendizado da língua que você quer falar. Você quer aprender a falar inglês, espanhol, qualquer língua, o vocabulário é crucial. Para aprender vocabulário, por exemplo. E você gastar essas 3 horas num tiro certeiro, onde você precisa estudar. Se você fizer lista de vocabulário dentro de um caderno e nunca mais revisar aquilo lá, você tá de fato estudando. Só que você não está estudando da maneira mais eficiente, não é a maneira mais rápida. E é por isso que você demora anos para aprender uma língua. Você não precisa de anos para aprender uma língua. Se você fizer isso daqui, você vai ver a velocidade com que você consegue aprender vocabulário. Então, dedica um pouco de tempo para construir o seu deck no Anki. É muito importante que você construa o seu deck, tá? Por quê? Eu posso até pegar decks prontos. Se você entrar na internet aqui, ó, por exemplo, deck de inglês para Anki. Vai ter um monte. Tá vendo? Ó? Phrasal verbs em inglês. Frases em inglês e português, Anki Web. Primeiro 1000 frases em inglês, Anki Web. Isso aqui é bom, só que é um pouco preguiçoso. O que acontece? Quando você faz o seu deck, você está vendo? Ó, eu coloquei italiano 1000 aqui. Ó. Aqui o cara ele tem as primeiras 1000 frases em inglês, que era basicamente o que eu estava fazendo. Esse deck de italiano aqui, ó, eu conseguiria achar ele pronto na internet. Mas por que eu não fiz isso? Por que eu estou construindo ele? Porque daí eu sei que as frases que eu estou colocando nele são as frases que fazem sentido para mim. As palavras que eu estou colocando nele são as palavras que fazem sentido para mim. Então, são as palavras que eu estou estudando e não que estão sendo dadas para mim. O aprendizado de línguas é um negócio ativo. Não adianta você esperar que alguém te ensine, que eu tô com o melhor professor, tô com o melhor livro, eu paguei pelo melhor deck de Anki lá. Isso aí não adianta. Você tem que ter a vontade, você tem que fazer. Quando eu coloco essa frase aqui, ó, Nessuno della polizia potrà venire con te, eu escolhi essa frase. Eu escrevi cada uma dessas palavras. São as coisas que fazem sentido para mim. Se eu pegar um negócio pronto aqui, ó, você perde toda essa parte da construção que faz parte do aprendizado. Então, vai aprender vocabulário, segue as dicas que eu dei no último vídeo para você pegar frases, onde você vai pegar frases, como que você vai fazer isso, coloca no seu Anki. Todo dia você vai colocar frases no Anki, todo dia você vai revisar essas palavras. Revisar é uma parte mais fácil, porque você pode fazer lá, estou esperando na fila do banco, vou fazer, sei lá, dá para fazer rapidinho. Você faz um pouquinho por dia, dá para dividir isso durante o seu dia, você faz um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, na hora do almoço, enfim.
Agora, colocar a frase é um pouco mais complicado, você tem que criar essas frases. Então, coloca a frase todo dia e revisa elas todo dia. Essa é uma das dicas que vai fazer você aprender uma língua muito mais rápido. Se você está interessado em aprender muito mais dicas, eu tenho um caminho muito longo, muito cheio de experiências com aprendizado de línguas, e eu sei aprender uma língua de uma maneira mais eficiente e mais rápida. Se você está interessado nisso, eu vou deixar aqui embaixo um link para o meu e-book, onde eu falo até do sistema de repetição espaçada e mais dicas para que você possa aprender uma língua muito mais rápido. É um e-book 100% gratuito. Clica aqui na descrição e baixa ele. Se esse conteúdo foi legal para você, deixa o like e se inscreve no canal, que eu estou sempre postando conteúdo sobre aprendizado de línguas e como fazer isso de uma maneira inteligente e eficiente. Obrigado, pessoal. Bons estudos!